Eu vou começar esse vídeo pré-jogo de uma forma diferente. Eu quero saber se você, torcedor santista, sabe o que significa o número 451. 451. É a quantidade de minutos que o Santos Futebol Clube não faz um gol sequer. 451 minutos. E é este obstáculo que o Santos precisa superar para ontem, se quiser se manter vivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a partir das 18h30, com transmissão do Premier, o Santos enfrenta o Vitória no estádio Manuel Barradas, popularmente conhecido como Barradão. E para falar tudo sobre esse jogo que eu encaro como uma final, como um jogo de vida ou morte para o Santos, eu estou chegando aqui na tarde deste sábado com mais um pré-jogo aqui do nosso canal. Bem-vindos ao canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e desta vez vamos destrinchar o confronto entre Santos e Vitória, que se enfrentam em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Não esqueça do seu like também, comente, compartilhe, hype esse vídeo, torne-se membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês, se quiser e puder. Arrisque um palpite, placar racional e placar passional. E se você for torcedor do Vitória, diga o que você espera desse jogo e diga também se eu fiz uma análise correta do seu time do coração. Tá bom, gente? Então vamos lá, jogo muito difícil. O Santos está numa crise lascada, eliminado da Copa do Brasil e agora tem apenas o Campeonato Brasileiro. E eu disse isso na nossa live pós-jogo contra... Agora não me lembro se foi contra o Corinthians ou se foi contra o CRB, talvez tenha sido contra o Corinthians no nosso pós-jogo do Clássico, que eu disse, e repito agora, que este jogo contra o Vitória tem que ser encarado como uma verdadeira final de campeonato, como uma espécie de guerra. Porque o Santos é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro com 5 pontos e enfrenta o Vitória, que já tem 9. São 4 pontos de diferença entre as duas equipes. E no ano do rebaixamento, 2023, já no segundo turno, o Santos encarou o Bahia na Arena Fonte Nova, num contexto em que o Santos também estava a 4 pontos do Bahia, que era o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se o Bahia vencesse o Santos, o Bahia abriria 7 pontos. E este é o mesmo cenário. Se o time comandado por Thiago Carpini bater a equipe liderada por Kleber Xavier, serão nada mais, nada menos do que 7 pontos contra uma equipe que também brigará contra o rebaixamento. Isso colocará o Santos numa situação muitíssimo complicada. Por outro lado, se o Santos vencer o Vitória, ainda que não saia da zona do rebaixamento nesta rodada, será apenas 1 ponto de vantagem, o que pode fazer com que o Santos ultrapasse o Vitória e, quem sabe, até deixe a zona do rebaixamento na próxima rodada. Então, na preparação para esse jogo, toda a direção do Santos, toda a comissão técnica do Santos tem que passar para os jogadores a importância desse jogo. É uma final de campeonato e que, se o Santos perder este jogo, o Santos se colocará numa situação muito delicada. A situação já é gravíssima, ela pode entrar num estágio terminal. E nesse jogo, o Santos não pode sequer cogitar a empatar. Precisa vencer, porque o tempo está passando e o Santos está numa situação muito difícil. E para esse jogo, existem algumas dúvidas, pelo menos da minha parte. Primeiro que eu quero dizer para vocês que eu estou gravando esse vídeo 4 horas da tarde do sábado. O treino do Santos começou às 3h30, mas eu também tenho vida social, preciso resolver alguns problemas com a minha esposa, vou à casa dos meus pais hoje também, e eu não vou esperar sair a provável escalação do Santos, que eu tenho certeza que já já os setoristas vão divulgar. Então eu estou deixando claro, abrindo esse parênteses aqui, que se na hora dos campinhos a escalação que eu passar não for a escalação que o Santos treinou hoje, é porque este vídeo está sendo gravado antes de vazar a escalação para a imprensa. E quais são as dúvidas? Na lateral direita, jogará o Léo Godoy ou o JP Sherman? Na ponta esquerda do ataque, o Guilherme, que tem 6 jogos e se fizer o 7º jogo, não poderá ir para nenhuma outra equipe do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Joga ou não? E a outra dúvida, o repórter Lucas Mussetti informou nas suas redes sociais que existe a possibilidade, ele não está dizendo que vai acontecer, do Neymar começar como titular. Se o Neymar começar como titular, quem sai? Sai o Guilherme e o Barreal vai para a ponta esquerda? Mantém o Guilherme, tira o Raul Laser e o Barreal vai para a ponta direita e o Neymar fica na armação? Essas são as dúvidas do time do Santos. Em contrapartida, o Vitória tem um retorno do jogador Mateuzinho, que foi expulso contra o Vasco e não jogou contra o Bahia, e ele volta. Mas existe a possibilidade do técnico Thiago Carpini escalar 3 volantes, que ele fez, inclusive, no Clássico Bavi, com a ausência do Mateuzinho. Nesse jogo, se eu não estiver equivocado, jogaram Ricardo Hiller, Baralhas e também o Ronald.
Um desses três pode sair para jogar o Mateuzinho, ou ele pode manter o Mateuzinho no banco de reservas, escalar um tripé de meio-campistas e mudar um pouco o seu esquema. Se eu acredito que ele vai fazer isso, acho que não, porque o Vitória sabe que se ganhar do Santos, já abre uma vantagem considerável contra um adversário que vai lutar contra o rebaixamento, tá bom? Dito tudo isso, vamos a algumas informações antes dos campinhos. Vamos lá. O Vitória tem a quinta pior defesa do Campeonato Brasileiro, tomou 13 gols nessas 9 rodadas, sendo que 8 dos 13 gols saíram do jogo aéreo. Mas da mesma forma, o Vitória, que tem 10 gols na competição, marcou 7 a partir de jogadas aéreas. Essa é uma característica muito marcante do time do Vitória, treinado pelo Thiago Carpini, jogo pelas laterais. Tem pouca construção pelo corredor central, é muita jogada pela lateral, com triangulações, a gente vai falar disso já já, bola alçada na área ou faltas laterais. Em contrapartida, o Vitória é uma equipe que sofre muito, tem muita vulnerabilidade, porque o Thiago Carpini, mesmo quando joga com 3 volantes, é um time que não tem muita pressão no portador da bola. Percebam só, o Vitória tem a quinta menor posse de bola do Campeonato Brasileiro, mas é a equipe com o menor número de desarmes, ou seja, fica sem a bola, mas não é nada agressivo para tentar recuperar. E é também a quarta equipe no campeonato que menos combate a bola para tentar recuperá-la. E jogando como mandante, o Vitória tomou gol nos 4 jogos dentro da sua casa. Foram 5 gols em 4 partidas. 2 contra o Flamengo, 1 contra o Grêmio e também 1 contra o Vasco. Só que o Vitória enfrenta um time que fora de casa não ganha de ninguém. O Santos jogou 5 vezes fora da Vila Belmiro e perdeu as 5. Não arranjou um empate sequer. E o Santos, que não marca gol há 451 minutos, que não sabe o que é balançar a rede, desde a partida contra o CRB lá no dia 1º de maio, hoje já é dia 24, precisa desesperadamente vencer, tá bom? Então é isso, o Vitória faz muitos gols de bola aérea, mas sofre muitos gols de bola aérea. É um time que deve dar a bola para o Santos, e aí é que está o problema, porque o Santos não faz a menor ideia do que fazer quando tem a posse de bola. Dito tudo isso, bora para os campinhos para nós falarmos de prováveis ou possíveis escalações e trazer alguns aspectos desse jogo para quem acompanha o pré-jogo aqui no nosso canal. O Santos, como eu disse, pode ir a campo com a seguinte formação: Gabriel Brazão, Léo Godoy, João Basso, pelo amor de Deus, Luan Pérez e Souza, Tomás Rincon, Zé Rafael e Roleiser, Guilherme, Barreal e David Washington. Do lado do Vitória, o time pode ir a campo com Lucas Arcanjo, Claudinho, Edu, Lucas Halter e Jamerson, Baralhas ou Ricardo Hiller, que eu vou deixar aqui, junto com o Ronald, Mateuzinho, Wellington Rato, ex-São Paulo, Osvaldo, aquele mesmo, ex-São Paulo, e Renato Kaiser no comando de ataque. A questão que eu disse, o Mateuzinho pode sair e o Vitória jogar com essa trinca de meio-campistas, tá? Mas eu acho que isso não vai acontecer. O Mateuzinho é o principal jogador do time. Acho que o Ricardo Hiller vai ficar de fora, então eu vou deixar ele aqui. O Vitória joga dessa forma. E aí temos as questões relacionadas ao time do Santos. Godoy ou Sherman? O Guilherme vai jogar e vai completar os 7 jogos ou não? Se não jogar, será que o Santos pode atuar dessa forma aqui? Já que está todo mundo querendo ver Neymar e Roleiser juntos? Mas aí eu pergunto para vocês, compensa deixar o Roleiser aberto pela direita? Opine aí, eu vou dar minha opinião, não quero influenciar ninguém. Para ver Neymar e Roleiser juntos, para mim, compensa sim. Deixa o Roleiser aqui flutuando para ele sair da ponta direita, para ele poder se aproximar junto do Neymar, né? Vale a pena isso, absolutamente sim. Mas em contrapartida, eu faço uma pergunta para mim mesmo. Será que o Neymar está apto a jogar logo de cara? Vamos lembrar que lá atrás, no Campeonato Brasileiro, quando o Neymar se machuca da outra vez, o que aconteceu? Ele começou no banco contra o Fluminense, entrou no segundo tempo e no jogo seguinte contra o Atlético Mineiro ele saiu de titular. O que aconteceu? Lesionou. Eu torço para que isso não aconteça, mas será que vai ser o mesmo cenário? Contra o CRB, entrou no decorrer do segundo tempo, vai sair de titular contra o Vitória? Não sei. Eu espero que o Santos tenha absoluta convicção antes de tomar essa decisão. Mas voltando à pergunta que eu fiz, deixa eu tirar o Hiller daqui. Vale a pena o Roleiser aberto pela direita? Se for para jogar junto com o Neymar, sim. Porque aí também nós evitamos de passar nervoso com o Tassiano dentro de campo, tá? E eu acho que o Sherman não vai jogar, então eu vou limpar o campinho assim e eu vou deixar o time que eu, André, escalaria, tá bom? Godoy, porque eu sei que o Sherman não vai jogar, Basso, Luan Pérez e Souza, Zé Rafael, Rincon e Neymar, Barreal, Roleiser e David Washington, tá bom? E aí você vai me perguntar, André, o que o Santos pode fazer para ganhar esse jogo?
Primeiro, eu quero mandar um recado para o treinador do Santos. Eu vou até tirar o campinho aqui rapidinho. Professor Kleber Xavier, por favor, eu não estou dizendo que eu sei mais do que o senhor não, tá bom? Mas humildemente, posso fazer um pedido para o senhor? Faz esse time marcar pressão, pelo amor de Deus. Para com essa marcação medrosa, porque o Vitória vai dar a bola para o Santos, tá bom? Marca pressão, bota esse time para marcar lá para cima. Sabe por quê, gente? Vamos voltar para o campinho. Eu vou mostrar para vocês só uma questão que ela é básica, é o básico do básico do básico que o Santos deveria seguir para tentar tirar vantagem do Vitória. O Lucas Halter, que joga aberto pelo lado esquerdo, ele é destro. Ele é destro, são 2 zagueiros destros. O que significa que se ele é destro, o Santos tem que subir a marcação e o David Washington tem que pressioná-lo, mas impedindo que esse passe venha para cá, para ele passar para o companheiro daqui ou para o volante daqui. Marca o corredor, o espaço entre os zagueiros, para obrigar ele a conduzir a bola com o pé que ele não é bom. Conduzir a bola com o pé direito, saindo pela esquerda, ele vai sair todo torto. E se ele for forçado a usar o pé esquerdo, isso aumenta a chance dele perder a bola. Então, marcar a pressão, induzir o Lucas Halter a conduzir a bola com o lado que ele não é bom, é importantíssimo, é fundamental para o Santos tentar ganhar esse jogo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o Santos precisa ganhar o meio de campo do Vitória. Precisa ganhar o meio de campo do Vitória. Para isso, é fundamental que o Santos faça o seguinte, não deixe o Neymar como terceiro homem de meio de campo. Fala, Neymar, você vai jogar lá perto do David Washington. E você vai falar o seguinte, Roleiser, flutua, sai da direita e vem por dentro. Barreal, eu sei que você é canhoto, mas você quebra um galho de meia. Sai da ponta, não jogue posicional, vem por dentro. Tá bom? Para você forçar um 4 contra 3. Baralhas, Mateuzinho e Ronald contra Zé, Rincon, Roleiser e Barreal. 4 contra 3. Superioridade no meio de campo. Tira o Neymar daqui para ele parar de receber bola de costas e tomar pancada. O Neymar tem que jogar na intermediária ofensiva do time do Vitória, porque aqui os times evitam fazer falta, aqui o Neymar é perigoso e com 1, 2 tapas ele deixa os amiguinhos na cara do gol. Esses são os caminhos fundamentais do Santos para ganhar do Vitória. Meio de campo congestionado, Neymar mais próximo do gol e pressão no portador da bola, de preferência induzindo a bola no Lucas Halter e pressionando ele para sair com o pé que ele não domina, tá bom? Esse é um caminho possível e absolutamente fundamental para o Santos ganhar esse jogo. Mas quando o Vitória tiver a bola, e nós vamos ver o Santos marcando no glorioso 4-4-2, tá? Num 4-4-2, existem 2 questões aqui que precisam ser ditas. Os 2 laterais do Vitória apoiam bastante, mas quando a gente vai ver as estatísticas de como o Vitória chega no campo de ataque, seja com mapa de calor, seja através de posse de bola, o Jamerson apoia mais do que o Claudinho, mas o Claudinho também apoia consideravelmente, só que o Jamerson é mais ativo, ele é mais atuante com a bola no pé. E o que o Vitória faz? O Mateuzinho, ele é um meia de intensa movimentação, é o melhor jogador do time. Mas o Vitória costuma fazer o seguinte, buscar triangulações pelos lados do campo. O time do Carpini, como eu disse, joga bastante pelos corredores laterais, tá? Não tem muita construção por dentro, justamente porque o Mateuzinho encosta de um lado e encosta do outro. Começou a jogada, o Mateuzinho vem para cá, o Jamerson apoia e aí você busca essa triangulação pelo lado. Oswaldo, Jamerson, Mateuzinho. Chegou aqui, bastante cruzamento. Do lado de lá, a mesma coisa, tá bom? Do lado de lá, a mesma coisa. O Rato vem por dentro, o Mateuzinho fica por aqui flutuando e tem também o Claudinho. Triangulação. Chegou essa bola aqui, cruza, faz uma bola longa, faz uma bola em profundidade. E aí, gente, qual que é a questão também? O Santos pode aproveitar essa subida dos atacantes do Vitória, mas principalmente pelo lado direito do nosso ataque, já que a gente sabe que o Neymar costuma cair bastante pelo lado esquerdo, quando a jogada estiver se desenhando pelo lado esquerdo do ataque do Vitória, que o David Washington tenha a leitura de aproveitar o espaço nas costas do lateral. Então vamos supor que o Jamerson subiu, o Roleiser acompanha ele, o Rincon gruda aqui no Mateuzinho, tem que ser uma marcação individual, vai com ele até o fim, né? Se ele flutuar, vai com ele e troca com o Zé, e o Santos rouba a bola. Ao invés do David estar centralizado, para o Santos dar aquela bola longa para ele disputar de costas, que o Santos tente de alguma forma fazer o David, que é mais móvel do que o Tiquinho, sair em profundidade nas costas do lateral que subiu. A mesma coisa do lado de lá. A jogada está se desenhando do lado de lá, fala Neymar, dá um passinho para dentro e deixa que eu fico aqui nas costas do lateral.
deixa que eu fico nas costas do lateral, eu puxo o contra-ataque. Foi dessa forma que ele fez aquela jogada que ele passou para o Barreal, e o Barreal, infelizmente, perdeu o gol contra o CRB. Então, aproveitar a mobilidade do David Washington para que ele se movimente, lendo a jogada, explorando as costas do lateral do Vitória, onde estivesse desenhando a jogada. Tá bom, gente? Então é isso. E só uma questão, falei do Mateuzinho, que flutua bastante, falei dos dois laterais que apoiam bastante. O Wellington Rato é canhoto e chuta de qualquer lugar, abriu espaço, ele chuta. Então os volantes do Santos precisam fazer a cobertura da entrada da área do Santos. E para fechar, o Renato Kaiser não é aquele jogador que é tão dominante no jogo aéreo, tá? Mas ele é aquele jogador que sustenta a bola, sustenta a pressão, recebe de costas, ele gosta do duelo físico, então o Santos precisa tomar atenção com isso também, para eventualmente numa bola que chegue nele, que a movimentação a marcação, esteja encaixada, para que ele não gire em cima do zagueiro e ache um Wellington Rato, ache um Mateuzinho, etc e tal. Tá bom, galera? Então é isso, uma parte tática um pouco mais extensa, mas vocês sabem que esse é o compromisso aqui do nosso canal, tentar falar de formas que o Santos pode jogar para tentar ganhar uma partida, e esse jogo tem que ser encarado como uma final. Se tudo der errado no plano tático, o Santos tem que ganhar do Vitória no aspecto de vontade, de entrega. Sair do Barradão esgotado, comendo grama, se mata em campo, mas ganha esse jogo, pelo amor de Deus. Se o Vitória abrir 7 pontos de vantagem para o Santos, o paciente que já está na UTI, que é o caso do Santos, vai chegar naquele estágio em que a família é chamada, porque o momento é delicadíssimo. E a gente espera que isso não aconteça com o Santos. Tá bom? Então esse é o nosso vídeo pré-jogo, com bastante tática, com possíveis escalações. Peço para que você deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva se for novo por aqui. E quero convidar você, sendo novo aqui ou não, a participar amanhã da nossa live pós-jogo, assim que acabar a partida, por volta de umas 8h30 da noite. Corre para o canal, vem debater comigo mais um jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. 10ª rodada. Vencer ou vencer, e tomara que o Santos finalmente encontre o caminho das vitórias. A gente se vê amanhã. Ótima tarde e noite de sábado. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.